Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Gotas de Espiritualidade. Nessa ocasião, nós vamos estudar um pouco do conceito de médium, segundo Allan Kardec, e vamos estudar também algumas faces da mediunidade, ainda que de forma introdutória, porque é impossível nós esgotarmos um assunto tão complexo em apenas alguns minutos, mas nós vamos desmistificar alguns pontos que foram passados de forma desavisada, com argumentos bastante inconsistentes e por quem, acho eu, não estudou profundamente o assunto para falar sobre determinada coisa que é tão natural na vida do ser humano. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo que fala sobre os médiuns, ele faz um apontamento muito interessante. Ele conceitua a palavra médium de uma forma muito interessante e profunda. Vamos acompanhar? Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Então, na verdade, a primeira questão que Allan Kardec desmistifica, tornando a mediunidade algo natural e não sobrenatural, é a questão da naturalidade desse sentido no ser humano. Todos nós possuímos essa capacidade em latência, em potencialidade. Muitos não temos ainda essa hipersensibilidade desenvolvida. Não somos ainda médiuns ostensivos, por assim dizer. Não temos uma mediunidade específica bem marcante, uma mediunidade de prova, ou expiação, ou de missão, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas nós temos a capacidade de interagir com o mundo espiritual incessantemente, não somente no nosso templo religioso, mas também no nosso ambiente de trabalho, no nosso lar, na via pública, em qualquer lugar. Somos médiuns 24 horas por dia, inclusive desdobrados do corpo físico durante o sono. Então nós vamos ver que Allan Kardec desmistificou esse privilégio da mediunidade como sendo apenas para algumas pessoas que nascem com esse dom. É óbvio que algumas pessoas nascem com determinadas prévias, já em seu projeto reencarnatório, que vão ser desenvolvidas ou educadas por ela aqui no corpo físico. Mas são exceções. Todos nós, apesar de podermos interagir, muitas vezes não possuímos essa faculdade em grau mais ostensivo, em grau que possa ser identificado através das manifestações. Mas todos nós somos capazes de exteriorizar o nosso dom mediúnico de alguma forma. A mediunidade não é um privilégio de nós espíritas, não é um privilégio dos umbandistas. Não existem representantes oficiais dos espíritos no mundo material. Todos nós temos a capacidade de ter, num grau qualquer, experiências com o mundo espiritual. Desde a mais pura inspiração, daquela sintonia que gera as intuições superiores para a resolução de nossos problemas, para tomadas de decisões importantes na nossa vida, desde essa intuição que nós podemos sintonizar com os bons amigos espirituais, até o fenômeno obsessivo, por assim dizer. Todos nós podemos sofrer a influência de maus espíritos também, quer seja os médiuns antigos, os novatos, os não médiuns ostensivos, ou seja, todos nós podemos ter, e provavelmente todos nós os tenhamos, os nossos inimigos espirituais que ficaram no mundo espiritual nesse momento em que nós estamos reencarnados. Mas é o fato da sintonia ou não com eles. Obsessão só acontece porque há sintonia. Mas nós vamos ver o fenômeno obsessão
num outro dia mais apropriado. Hoje nós vamos nos ater somente a essa questão do fenômeno mediúnico em si e da naturalidade que é ser médium. Então não é necessário ter uma crença religiosa para ser médium. Muito pelo contrário, pessoas que nem acreditam em Deus, que nem acreditam na mediunidade, que a mediunidade possa existir, elas também possuem esses dons mais ou menos aguçados no seu dia a dia. Muitas pessoas têm previsões do futuro, muitas pessoas conseguem ver os espíritos e os confundem com seres mitológicos, como alguns da mitologia grega, com o diabo e etc. Mas todos são espíritos. Estamos interagindo com o mundo espiritual incessantemente. Então, a mediunidade é uma questão de grau de percepção. E esse grau de percepção ele pode variar de pessoa para pessoa. Agora já falando em mediunidades específicas. Nós podemos, por exemplo, psicografar de forma automática, na qual o nosso pensamento praticamente não interfere no pensamento do espírito, onde a nossa mão corre de forma fluente sobre o papel. Nós podemos psicografar de uma forma intuitiva, recebendo aquelas ideias, passando pelo nosso cérebro, pelo nosso arquivo intelectual e moral, e transplantarmos para o papel a ideia dos espíritos de acordo com a nossa ideia. Ou nós podemos, ainda no fenômeno psicografia, termos uma psicografia que Allan Kardec chamou semi-automática, que é uma mistura da automática com a psicografia intuitiva. E assim, na psicofonia consciente, ou na psicofonia inconsciente, ou na semiconsciente também, e em todas as modalidades do grau de mediunidade. Nós podemos também termos efeitos físicos, podemos ser médiuns de efeitos físicos. O que é um médium de efeito físico? É aquele que tem a capacidade de exalar substância em grande quantidade ou em quantidade moderada para produzir um fenômeno mediúnico chamado ectoplasmia ou materialização, no qual muitas vezes consegue formar espíritos por inteiro, envolver espíritos desencarnados ao ponto deles aparecerem para os encarnados como se fossem outros encarnados, como se fossem encarnados como nós. Esses espíritos têm tangibilidade, ou seja, nós podemos tocar esses espíritos materializados e sentir muitas vezes até a temperatura deles, né? Eles têm uma consistência, eles são seres humanos normais, só que outra dimensão e momentaneamente envolvidos por essa substância chamada ectoplasma, que faz com que ele seja tangível e visível a todos num determinado momento. E isso é produzido pela faculdade de efeito físico, como queria Allan Kardec. E esse fenômeno de efeito físico ele varia ao infinito também. Ele promove fenômenos de transporte, onde determinados objetos são desmaterializados de algum lugar e são rematerializados em outro lugar. Isso é possível à luz do conhecimento sobre a mediunidade. Mas são fenômenos um tanto quanto mais raros hoje em dia, mas que não deixaram de existir. Mas esse grau de percepção ele pode variar também em relação ao nosso projeto reencarnatório. Todos nós que lidamos com a mediunidade hoje em dia, com raríssimas exceções, já tivemos experiências pregressas com essa faculdade, com essa hipersensibilidade, com essa capacidade extrasensorial do ser. Mas muitos de nós não usamos essa capacidade voltada para o bem. É o que chamamos de mediunidade com Jesus, ou mediunidade sublimada. Usamos isso para ganho próprio, para fins escusos, para convencer pessoas às nossas opiniões egoístas, aos nossos desejos egoístas de dinheiro, sexo e etc. Então nós renascemos com essa mesma hipersensibilidade, porque isso não se perde, é apenas contido muitas vezes, mas não se perde. É uma luz que jamais vai se apagar, porque é um sentido natural do ser humano. E aí é que nasce o grande debate se a mediunidade é algo
somente de provação, de expiação, ou seja, de expurgo do remorso e da culpa por não tê-la usado de uma forma conveniente em outras vidas, ou se ela é uma missão. Em primeiro lugar, expurgo. Quase todos os médiuns estão sujeitos a esse tipo de mediunidade. Tanto isso é verdade que muitas vezes o médium em seu início ele tem grande dificuldade para se adaptar ao fenômeno mediúnico. Nas décadas passadas, na década de 40 do século XX, na década de 50 e até mesmo na década de 60, e até anteriormente a essas décadas, né? Vamos dizer assim, no século XX como um todo, e até muito antes disso, muitas pessoas eram internadas em sanatórios e manicômios, né? Com sintomas muito parecidos com o que hoje nós chamamos de esquizofrenia, com transtorno bipolar e com tantos outros fenômenos muito parecidos com alguns distúrbios mentais, mas que na verdade tinham essa capacidade aguçada. Isso é o que nós chamamos de mediunidade de expiação. Usaram, com certeza, as suas potencialidades psíquicas, esse dom natural, para uso egoístico. Então agora não é uma punição divina, mas é simplesmente um fenômeno da lei de causa e efeito que nos convida, nos impele a educarmos essa potencialidade que não soubemos usar em outras vidas, o que é muito natural. Como também a nossa mediunidade pode ser algo planejado no mundo espiritual para ajudar certa parcela da comunidade, da sociedade em que nós vivemos inserido. É a chamada mediunidade de prova. Nós podemos combinar, por exemplo, com determinado mentor ou bons espíritos, que nós vamos ter determinado trabalho com a psicografia, vamos escrever tantos livros, vamos ter um trabalho com psicofonia durante algum tempo no corpo físico, isso tudo de forma planejada no mundo espiritual. Isso é mediunidade de prova. Mas também a mediunidade pode ser uma missão, que aliás tem sido uma palavra usada como instrumento de poder. Missão, todos nós temos, num grau qualquer. Quer seja uma missão de reforma íntima, que é uma missão de nós para consigo mesmos, é uma missão com a nossa família, com a nossa comunidade, alguns até com o próprio país onde vive, outros com o mundo inteiro, não importa a gradação da missão. O que nós não podemos deixar é que essa palavra se transforme num instrumento de poder, de homens ou mulheres que detêm determinado poder que outros não têm, e, portanto, só podemos conhecer o mundo espiritual através deles. Isso não é verdade, isso tem que ser desmistificado, porque nós não podemos ser subordinados ou dependentes dos médiuns para sermos pessoas melhores, para conquistarmos algo melhor no nosso futuro. Isso só depende do nosso autoconhecimento e da nossa reforma íntima. Essa é uma outra coisa que precisa ser desmistificada em termos de mediunidade. E é esse instrumento de poder, pessoas que se acham investidas de serem os únicos capazes de verter o pensamento dos espíritos aqui no mundo dos encarnados, é que muitos terreiros de Umbanda descambam para a cobrança. Não todos, não estou generalizando, mas muitos deles, infelizmente, como pude detectar, porque desde criança conheço a Umbanda, porque aliás nasci no âmbito da Umbanda, então vemos desfigurar essa mediunidade para ganho próprio, mas não somente nos terreiros de Umbanda, como também nos centros espíritas. Muitas vezes vira-se um instrumento de poder da diretoria do centro espírita ou da coordenação mediúnica, que diz que os espíritos falam através dela e só a palavra dessa pessoa tem validade porque só ela é capaz de receber as informações dos mentores vindas do mundo espiritual. Isso é instrumento de poder. É o que nós temos que acabar na institucionalização do fenômeno mediúnico, é justamente com esse hábito nocivo de que as pessoas têm manipular as informações que vêm do mundo espiritual.
Então isso tudo é muito individual, depende de cada caso. Cada caso é um caso, cada médium nasce com determinada tarefa e não existem os chamados médiuns de berço. Ou a pessoa nasce com determinada capacidade mediúnica e vai educando-a durante o seu corpo físico, ou durante a sua própria vida, se ela resolve levar uma vida regrada, se resolve estudar esses fenômenos psíquicos e se resolve se dispor a trabalhar com a mediunidade, mesmo não tendo em seu projeto reencarnatório algo já previamente estabelecido no mundo espiritual, ela pode vir sim a estabelecer uma hipersensibilidade durante a sua vida. Talvez ela não tenha, não consiga obter um grau de missão muito grande em relação a outras pessoas que já vêm com essa faculdade pré-estabelecida do mundo espiritual. Mas ela também pode ser um tijolo nessa grande construção do bem na Terra. Então, nós precisamos também desmistificar essa ideia de que médiuns são pessoas privilegiadas por Deus. Não são. Muitas vezes, e eu não generalizo, mas digo muitas vezes, são pessoas que têm muitos débitos, fizeram muita coisa errada em vidas anteriores, ainda de certa forma nessa vida atual, e precisam resgatar através da misericórdia que Deus nos concede, que é a comunicação com o mundo espiritual. Então, todos nós podemos ser porta-vozes dessas influências que vêm do mundo espiritual. Só precisamos escolher se nós vamos ser os intérpretes das boas influências ou das más influências que venham do mundo espiritual. Então, uma questão muito interessante do Livro dos Espíritos é que quando Kardec pergunta se os nossos familiares que nos antecedem à morte no corpo físico, ou seja, que desencarnam primeiro que nós, podem se comunicar conosco. E eles falam, os bons espíritos dizem, que a mediunidade é a forma de nos aproximar dessas pessoas tão queridas a nós que nos antecederam. E que essa capacidade se aperfeiçoará gradativamente no nosso mundo, ao ponto dos espíritos se comunicarem através de aparelhos, como já estão fazendo há algumas décadas. Os espíritos já se comunicam através de gravadores, através de computadores, através de aparelhos televisores, num fenômeno que convencionou-se chamar de transcomunicação instrumental. Instrumental porque os espíritos usam intermediários como aparelhos elétricos ou eletrônicos. Então, nós vamos ver que o plano divino, sobre todos os aspectos, é para que nos aproximemos cada vez mais dessa certeza de que o mundo espiritual existe, mas que temos essa certeza quando ainda encarnados, porque quando desencarnarmos forçosamente, gradativamente, nós teremos essa certeza, ainda que nós não aceitemos-la. Mas o plano divino é para que nós nos aproximemos da nossa verdadeira pátria o quanto antes. A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Estamos aqui momentaneamente e vamos voltar para o mundo espiritual daqui a alguns anos ou daqui a algumas décadas, de acordo com as experiências que cada um precisa passar aqui no corpo físico. Então, que fique bem claro que mediunidade, acima de tudo, é instrumento do amor divino. Mediunidade é instrumento de reforma íntima para o ser humano, para aquele que a tem, para aquele que a exerce, mas também para aqueles que recebem dessas pessoas que têm esse grau ostensivo de mediunidade. Então, que possamos usar a nossa mediunidade cada vez mais de forma abnegada, sem interesses financeiros ou sem interesses de poder sobre as outras pessoas, e que possamos crescer cada vez mais com esse dom que na humanidade futura
daqui a algumas décadas, com certeza vai ser algo bem mais natural do que aquilo que a gente pode pensar hoje em dia. Ficamos por aqui. Quem gostou desse vídeo, curta, ajude a nos divulgar, porque esse canal não tem nenhum fim lucrativo, é apenas para divulgação dos princípios da mediunidade, da reencarnação de Deus, dentre outros, à luz da doutrina espírita, e agradeço por todos terem me ouvido em mais essa oportunidade. Muita paz, saúde e realizações.